Depende de Tem tá uma certo. coisa interessante também, já que a gente estava falando sobre mercado de trabalho, né? É, desde os anos 90 a gente tem as pesquisas sobre mercado de trabalho, etc. Que quem ganha mais são as pessoas mais atraentes, né? Então, aí a Catherine Haykin faz isso no Capital Erótico. Ah, sim. Mas tem. E aí tem as outras notícias que falam que a grande perseguição que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho são as mulheres bonitas contra as mulheres feias. Digamos assim, tem a empresa X e a empresa Y, certo? E aí você envia um currículo com as mesmas qualificações, mesmo tipo de experiência, etc e tal. Só que uma você põe uma foto de uma mulher bonita, a outra você deixa só sem foto. Esse currículo sem foto recebe muito mais oportunidade. Por quê? Porque essas empresas de RH são tomadas por mulheres também. Olha E elas não querem Aí admitir já uma tem a concorrência inveja, né? interna Olha lá só, dentro. que animal. É. É isso mesmo. Meu, e quem escreveu isso na Folha, inclusive, foi o João Pereira Coutinho. Aham. Ele trouxe isso daí. Eu fui ver o documento, é um estudo feito em parceria com a Universidade de Tel Aviv, com a Universidade lá de Oxford. E mostra isso também, que o que a gente chama de disputa intrasexual feminina. Sim. As mulheres que, entre aspas, são atraentes, elas recebem uma série de bônus na vida. Enfim, elas recebem, desde criança, recebem notas melhores. Mais carinho dos pais. Mais carinho dos pais. Elas têm mais presentes, tipo, de pessoas de forma aleatória. Tipo assim, não que seja um interesse sexual, mas desde um chocolatezinho de um colega de trabalho, a uma carência que ela tá passando, alguém vai lá e ajuda, tá chovendo, vem cá, eu te dou uma carona e tal. Então você tem uma série de bônus, e as mulheres percebem isso de modo instintivo, e entendem também que ela vai ter uma série de vantagens, competitivamente falando, no mercado de trabalho, entendeu? Então existe uma disputa intrasexual, e é uma coisa muito louca, porque se uma mulher ganha uma promoção, não são os homens que acham que ela tá lá porque ela recebeu algum benefício, porque ela é gostosa, porque ela deu pra alguém. Não são os homens que pensam isso. E majoritariamente são as mulheres. Esse estudo é brutal, cara. Mas isso aí você vê no dia a dia, cara. Isso aí no dia a dia. Eu morei ali em Campinas durante muitos anos. Numa república, a gente morava só homem, 8 homens. Durante um tempo tinha uma república do lado que era só mulher. Imagina se deu certo. Não deu, cara. 3 meses elas estavam tudo se brigando. Tudo brigando. As meninas? Não, os homens não. Os homens juntos, eles são muito mais companheiros. Tipo, eu quero que você se dê bem, eu quero que você, entendeu? Que aconteça. A gangue masculina, assim, guerreiro, entendeu? né? Eu não fico, por exemplo, pô, aquele maneiro, cara, que tá dando certo. Eu não fico com inveja. Agora, dentro dali do grupo das mulheres, tem muita inveja, muita coisa, isso aí mesmo, cara. E uma coisa que é interessante, pautado nesse estudo, eu fui estudar a história de algumas mulheres modelos, né? E aí você tem, desde Gisele Bündchen, você tem aquela mulher que foi... Qual aquela que foi pro BBB recentemente? Foi pro BBB, velho? BBB, você pegou um que negócio saiu que eu não cancelada entendo nada, lá pelo racismo, o Gabriel? Qual que é? Uma modelo loira, que a mãe dela também é bonita. Não. É ex do Medina. Qual que é o nome dela? Vê aí. Mas essa ex do Medina, ela relatou uma coisa muito louca, que ela era modelo e tal. E na República, onde ela vivia na casa com as outras meninas, era muito comum as meninas quererem sabotar umas às outras pra ganhar, né, certo cachê, pra ganhar certa campanha e tal. E aí chegou ao nível de... A menina pegou, quebrou vidro e passou... Yasmin Brunet. E passou na toalha, que pegou vidro, passou na toalha... Pra quando a menina fosse fazer o quê? Lavar o rosto, pá! Nossa. Estragar o rosto da menina. Você tem noção? O nível de maldade que é isso, cara? Exato. E aí você pega as entrevistas dessas modelos e vê o quanto elas sofriam com a competitividade. E isso daí eu nunca vi isso daí acontecer, não, velho. Tem um livro aí que é o Warriors and Warriors, né, de uma professora de Harvard lá, que é sobre diferenças sexuais entre homens e mulheres, assim, crianças, né? E ela fala, cara, tem essa ideia de que as mulheres são mais cooperativas, porque os homens são mais violentos e tal, né? Isso em toda a cultura, 90% dos homicídios são causados por homens, né? Mas ela fala que não, cara, que os homens, eles têm essa ideia mais de grandes empreendimentos cooperativos, tipo caça, esses geralmente são mais masculinos, né? E não tão femininos, assim, então é bem interessante mesmo. E no paradoxo sexual que a gente estava comentando antes, o livro da Susan Pinker é sensacional, porque ele lista 30 anos de observações que ela faz e tal. E tem um caso, inclusive, de um menino que ele era autista E a gente tá falando do Canadá, tá, gente? É o lugar mais progressista e igualitário do mundo, assim. Não tem o que questionar nessa questão.
E aí, o título dela fala que por que as mulheres têm melhores notas e os homens têm os melhores salários, né? E uma coisa realmente não tá ligada à outra, por quê? Porque muitas vezes no trabalho você exige performance. Exige dedicação, concentração, né? Existe muita competitividade também, e etc. E na sala de aula, muitas vezes, o próprio sistema educacional é mais voltado para as mulheres. Você fica sentado, parado, você fica prestando atenção no discurso. É muito mais auditivo do que visual, e o homem é mais visual do que auditivo. Então tem uma série de coisas. Então as mulheres, elas possuem, via de regra, uma vantagem biológica no sistema escolar tradicional. Mas no trabalho não. Só que no trabalho é diferente, Sim. entendeu? Então no trabalho você tem que ter tomada de decisão, você tem que observar várias coisas ao mesmo tempo. E nessas horas os homens têm uma série de vantagens, né? Então não é bem uma diferença baseada no preconceito, uma suposta sociedade patriarcal, nem nada disso. Cara, uma coisa que me incomoda nessa ideia de visão patriarcal, de sociedade patriarcal, é a ideia de que os homens estão todos de um lado, torcendo por si próprios, e as mulheres também, né? Como se eu acordasse de manhã pensando, não, os homens hoje estão piores, não, temos que ganhar das mulheres. Cara, eu penso, quando eu acordo, eu penso em quem eu vou proteger, vou ajudar. A minha família. Minha família, mais da metade é mulher, entendeu? Esse é o meu time. Né? Os outros homens, eu quero que se explodam, os outros homens não estão nem aí. Se eles saírem e ficarem mais mulheres do mundo, tá ótimo, tá muito melhor, entendeu? Então essa ideia de que... Né, tem até uma fake news que eu falo no livro, que é assim, a ideia... Tem site da ONU, tá em um monte de lugar, dizendo assim, as mulheres e crianças têm 14 vezes mais chances de morrer em desastres climáticos. Cara, isso é uma bobagem. Uma pastora falou disso 20 anos atrás, num jornalzinho pequeno. Isso caiu na ONU e esses dias um pessoal da rádio sueca entrevistou essa mulher, essa pastora, e ela ficou surpresa assim, caraca, eu nem lembro de onde eu tirei esse número e estão usando até hoje. Mas eu li uma matéria da ONU que falava assim, como os homens tomam decisões em momentos de estresse climático, eles favorecem os homens. Da onde isso, velho? Da onde que eu vou favorecer os homens? Você favorece mulheres e crianças, você favorece os seus, geralmente, né? E, enfim, é muito louco. Você já viu aquele experimento da ilha de Bear Grylls? Não lembro. Não, é um reality show. É muito bom, velho. Tem que dar uma olhada. Botaram 2 grupos, um de homens e um só de mulheres, em uma ilha, em cantos distintos, remotos e tal. Deram treinamento, são pessoas comuns, tá? Então, assim, não é nenhum atleta, não é nenhum cara já pronto pra viver na selva, nada disso. Deram treinamento, deram a mesma instrução pros 2 grupos e tal. E aí a missão era, tipo, tem que sobreviver, tem que se alimentar, tem uma série de coisas lá que eles têm que cumprir, né? Missões e tal. Tem que construir cabana, tem que dar um jeito de você ter água potável e tal. Cara, em 3 dias, os homens já tinham feito tudo. Eles estavam sobrevivendo, eles estavam caçando animais. Entendeu? Então eles estavam entrando mata dentro e tudo mais. Só que quando eles chegaram, a primeira coisa que eles foram preocupados. Vamos reconhecer o território, vamos ver o que tem aqui perto e tal. E aí eles tinham um sistema de coleta de água, eles tinham um sistema de revezamento de tarefas e tal. E eles estavam se dando muito bem. Ao passo que as mulheres, assim que elas chegaram, elas começaram a brincar. Elas foram pra dentro da água. Estavam, sabe, tirando onda lá, se divertindo, achando, finalmente, estamos aqui, vamos fazer melhor que os homens e tal. E numa primeira situação, elas começaram a brigar, entraram em crise e elas não conseguiram completar nada. Elas não tinham fogo para passar a noite. Elas não tinham... as cabanas delas ficaram todas elas mal colocadas e tal. E aí, precisou intervir o programa, porque senão elas não iam... Elas iam passar mal, iam desidratar, não iam se alimentar. Se a minha mulher estivesse lá no meio, acho que ela ia dar um jeito nessa mulherada aí e ia botar tudo em ordem. Precisava de alguém raiz lá para resolver. Mas foi incrível a diferença do grupo e tal. E esse reality show teve uma temporada, depois teve a outra, a mesma coisa. E tem na internet essas imagens aí do grupo dos homens e do grupo das mulheres. Muito louco, né, cara? Show? Show! Isso aí, Valeu. Temos superchats, Gabriel? Manda aí pra gente. Dev BJ mandou R$50. Foi. Episódio sensacional. Uma honra ver 2 gigantes juntos desmentindo essa... Ó o Devin. Dev BJ mandou R$50. Episódio sensacional. Uma honra ver 2 gigantes juntos desmentindo essa romantização. Faltou o Richard.
Depois dá uma olhada na sua DM Júnior. Vamos bater firme esse ano no Redcast. Ele tá falando que a gente vai bater 1 milhão esse ano no Redcast. Então, assim, gente, falta pouco mais de 2 meses, tá? Então, você aí deixa o like e se inscreva. Quanto que tá hoje? Tá 540, 550 Pô, quase. tá crescendo rápido, cara. Vai, É. bora. Então, rapidinho a gente chega no 1 milhão. É isso mesmo. Ah, e aproveitando, né, Sarjão? Pô, segue a gente no Instagram que a gente vai ter um comunicado pra soltar em breve. Tá, galera? A gente vai ter um comunicado, segue a gente lá no Instagram. Vai ser, de repente, vai ser a sua hora aí, ó, de você estar frente a frente com o Sarjão. Quem sabe? A gente tem um comunicado pra fazer pra vocês aí. Vamos lá. E o Bitcoin? Bitcoin, não falamos do Bitcoin. Bitcoin. Cara, Bitcoin é a moeda digital, é o ouro digital. Pô, mas não tá se comportando como ouro. Eu tô puto com isso, velho. E o ouro tá subindo 80% e o Bitcoin não tá subindo tanto. E ele tá se comportando mais como uma ação da bolsa do que como ouro, velho. Isso é contra meus expectativas. Mas calma, tem explicação pra tudo. O Vamos ouro lá. tá subindo porque desde quando os Estados Unidos tirou a Rússia do sistema SWIFT, né? E a Rússia perdeu todo o dinheiro que ela tinha, ela precisou de um outro sistema para se comunicar economicamente com outros países. Isso fez com que o ouro começasse a ser visto como uma reserva de valor alternativa ao dólar.